Enem Diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Oi moçada, tudo bem? Meu nome é Moni, sou professora de Biologia e nós viemos aqui hoje para conversar a respeito de algumas dicas que a gente tem para te dar nessa grande prova que é o Enem 2019. Vamos lá? Minha primeira dica, eu acho que é muito a ver com o jeitão que o Enem tem, que é a abordagem a respeito de ecologia. Primeira coisa que eu queria comentar com você é a respeito de cadeias alimentares. Quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente tem uma sequência de seres vivos, cada um ocupa um lugar e cada um deles, nesse termo que a gente chama de nível trófico, tem um papel extremamente importante. A gente está mostrando para você aqui alguns exemplos onde a gente está vendo o ser vivo que sempre começa a cadeia, que é o produtor. Quem come o produtor é o consumidor primário. Quem come o consumidor primário é o secundário e assim por diante, na sequência, consumidor de terceira ordem, quarta ordem e o ser vivo, que é responsável pela reciclagem de matéria, é o grupo dos decompositores. Bactérias e fungos que podem aí então devolver a matéria para o produtor. Isso é muito importante que você saiba. Em cima do conceito de cadeia de alimentação, é muito importante que você sempre se lembre de um equilíbrio e de que cada ser vivo ocupa um e somente um lugar dentro dessa cadeia. Então, o nível trófico vai ser sempre único quando a gente fala em cadeia de alimentação. Diferente do que acontece numa teia alimentar. Quando a gente tem uma teia, a gente vai ter cadeias que se interrelacionam. E dentro dessa cadeia, ou melhor, várias cadeias se relacionando, o que você vai ter é que, diferente do que acontece lá na tela anterior que a gente viu, cada ser vivo pode ocupar mais de um nível. Então, presta atenção, porque você pode ter um ser vivo que pode estar ocupando como consumidor de segunda, terceira ordem, dependendo, então, do caminho que você está seguindo. É importante a gente lembrar as questões de equilíbrio e de bioacumulação que podem aparecer aí no Enem. Estou meio que apostando esse ano que questões relacionadas à acumulação podem aparecer lá nessas provas, não é? Como é que ocorre essa questão de bioacumulação? Determinado composto, como por exemplo um metal pesado, vai ser lançado no ambiente, houve um derramamento, ou enfim, um garimpo, alguma coisa levou o mercúrio, por exemplo, ao ambiente. O que acontece? No início, para os produtores, pouquíssimo efeito para eles. Porém, na cadeia de alimentação, o que acaba acontecendo é que cada ser vivo vai comer o nível anterior e vai comer mais do que a gente teria com um nível que vem na sequência. Como assim? Bom, se você tem uma alga que serve de alimento para um microcrustáceo, que alimenta um camarão, o camarão come muitos microcrustáceos e com isso, aquilo que ficou acumulado no microcrustáceo acaba sendo acumulado no camarão. Se tem um peixinho que come camarão, esse peixinho comeu muitos camarões e mesma coisa com um peixe maior e um peixe grande. E aí o que acaba acontecendo é o acúmulo dentro dessa cadeia que acaba sendo muito ruim, principalmente para quem está no topo da cadeia de alimentação. Então, fique muito ligado com relação a isso, porque o que eu estou achando que é tendência esse ano é falar de alguns problemas ambientais decorrentes a essa questão relacionada a metal pesado, a um organoclorado, a um inseticida lançado no ambiente que pode se acumular ao longo da cadeia. Então, sempre quem está no topo da cadeia acaba tendo algum problema mais sério porque acumulou mais no seu tecido, tá bom? Vamos para a próxima dica. Eu vou falar para você que olha, esse ano eu acho efetivamente que as questões relacionadas a nicho vão estar na prova. O que é um nicho ecológico? O nicho ecológico é o papel que o ser vivo ocupa no ambiente, é o lugar funcional e que depende de uma série de preferências. Então a gente colocou lá alimento, nutriente, depois a gente coloca também as questões relacionadas à nidação adequada, se a gente estiver pensando no ninho, estiver pensando numa vegetação e lembrando também da temperatura, da umidade.
O que acaba acontecendo quando a gente trabalha com a questão do nicho? Nicho ecológico é o lugar que o ser vivo funciona, é como ele funciona, uma série de preferências que ele vai ter. E aí a gente vai juntar uma série de características e o nicho aparece aí como uma intersecção dessas preferências que o ser vivo vem a ter. Então, se você quiser, pode simplesmente falar, olha, o fungo está no pão, o bolor está no pão. O bolor está no pão, ora, simplesmente o pão, nesse momento, seria o habitat do fungo, do bolor. Mas o que ele está fazendo lá? O papel dele é ser decompositor e, portanto, o papel dele na cadeia tem muito a ver com o seu nicho. Muita atenção, porque é importante, porque, para mim, alguma questão que fale de comportamento, que fale de questões de preferências, de temperatura, do próprio... preferência de forma geral. Como é que o acasalamento, isso é muito cara de que o Enem vai estar cobrando. Então, atenção a essa dica, que para mim é uma dica especial. Eu meio que aposto que questões a respeito de nicho ecológico vão estar presentes. Muitas vezes associadas a textos grandes, onde ele conta uma história de vida de um ser vivo. Pode ser a história de vida de um pezinho de capim, pode ser a história de vida da joaninha, pode ser a história de vida de uma onça pintada, pode ser a história, enfim, do bolor, como eu comentei com você. Isso tudo tem a ver com o nicho ecológico. Muita atenção, ok? Bom, próxima parte que eu acho que tem muito a ver com o Enem são as questões relacionadas a pirâmides ecológicas. Nós temos 3 tipos de pirâmide. Uma primeira pirâmide que eu quero te mostrar aqui, que é a pirâmide de energia. Olha, essa pirâmide de energia que você está visualizando aí na tela, a base dela sempre é o produtor. E uma coisa super importante para você lembrar é que o tamanho do retângulo é diretamente proporcional à energia que está sendo fornecida para o próximo nível. Então, o produtor sempre com mais energia, aí nós vemos aqui para o consumidor primário, o consumidor secundário, aparece então na sequência. Muito, muito, muito importante, olha lá, que você lembre, sempre pirâmide de energia é esse bolinho, é essa pirâmide com vértice para cima, demonstrando que a cada nível ocorreram perdas. Isso é muito importante você lembrar. Cada ser vivo estava vivo e, como vivo que era, tinha seus gastos, a gente tem perda na forma de excremento. Então é fundamental que você lembre, não importa a cadeia que ele esteja falando, o ecossistema que seja citado, pirâmide de energia, sempre essa forma aqui, ó, que você está observando aí na tela, que é a pirâmide de vértice para cima. Aí nós temos a pirâmide de biomassa. Quando eu falo de pirâmide de biomassa, a gente também tem a pirâmide aparecendo aqui com uma característica que é muito parecida à pirâmide que você viu anteriormente, aonde, de fato, a gente mostra a biomassa disponível para o próximo nível. E aí, a maioria das pirâmides são pirâmides também com vértice para cima. Também é o bolinho parecido com aquele que a gente viu na tela anterior, a imagem anterior que falava da pirâmide de energia, ok? Mas tem uma exceção. A exceção ocorre nos ambientes aquáticos de água salgada, onde a base da pirâmide ela é menor. Por quê? Sempre no ambiente aquático de água salgada aparece o fitoplâncton e o fitoplâncton tem uma biomassa muito baixa. Depois ela segue novamente aumentando o tamanho do retângulo. Mas a base que aí estaria o produtor é um ser vivo que é o fitoplâncton, cuja biomassa é pequena, é baixa e tem uma capacidade de reprodução ímpar. Então, atenção! Pirâmide de biomassa sempre é esse bolinho que você está vendo, com uma exceção, em que ela aparece invertida quando a gente tem o habitat aquático de água salgada, ok? Pronto. Vamos para a pirâmide de número agora. Nessa pirâmide de número, o tamanho do retângulo está preocupado ou diretamente proporcional ao tamanho
da população. Então, ó, energia é energia disponível para o próximo nível, que representa o retângulo. A de biomassa é a biomassa que está disponível para virar comida, que está aí disponível para o próximo nível. E a de números está preocupada com o tamanho da população. Portanto, aqui eu tenho umas 1000 plantas que servem de alimento para 300 gafanhotos que alimentam aí há algumas aves, e aí, portanto, sempre essa pirâmide relacionada aí ao vértice para cima? Não. Eu posso ter um único produtor sustentando uma cadeia inteira. Então, aí o tamanho do retângulo, né, é menor. Eu posso ter uma árvore sustentando muitos cupins que vão ter no seu trato digestório vários protozoários. Enfim, essa pirâmide de números me preocupa porque a gente tem que usar bastante bom senso, né? Ela não necessariamente é essa forma que a gente está mostrando. Você tem outros tipos com vértice para baixo, pode ser uma pirâmide invertida, mas preste muita atenção, então, no que o texto vai te trazer, tá bom? Para o próximo... A próxima dica é sucessão ecológica. Sucessão ecológica é o estudo da implantação das espécies no meio. O ambiente vai mudar, o ambiente vai trazer para você algo de muito especial, que é a sucessão aí de seres vivos que se implantam. Primeira sucessão que você está vendo aí é uma sucessão primária, que ocorre num ambiente nunca antes povoado. Perceba, a gente parte de uma rocha nua e a gente vai chegar aonde? Vamos dar uma olhada, olha. A gente chega aí numa floresta, ou seja, o que acaba acontecendo é você ter um aumento na biodiversidade, um aumento na biomassa, um aumento no número de nichos, um aumento na produtividade bruta, isso é uma coisa muito interessante. Então, muito legal que você estude com cuidado sucessão ecológica. A primária, no ambiente nunca antes povoado, e a secundária é aquela que ocorre num ambiente que anteriormente havia seres vivos, houve uma devastação e aí o ambiente se recupera, tá? Então, as imagens que você está vendo referem-se à sucessão secundária, ok? Para a próxima dica, que eu acho que é importantíssimo, o Enem gosta muito de perguntar a respeito de doenças. E as doenças que eu acredito que podem estar na sua prova são as viroses, tá? Eu coloquei aqui a estrutura do vírus, uma série de vírus aí também na próxima imagem. E esses vírus são, na verdade, seres vivos que não apresentam células. Então, eles têm um envoltório proteico e um material genético, que pode ser DNA ou RNA. Muita atenção, porque doenças que são viroses, como Zika, dengue, chikungunya, elas são recorrentes nessas provas. Quer dizer, o que acaba se falando muito a respeito de forma de contágio, como é que a gente faz para evitar, que seriam medidas profiláticas. E uma doença que pode ser que seja comentada em prova é o sarampo, porque esse sarampo voltou. Não é? Então, nós tínhamos erradicado a doença do Brasil e hoje o que acaba acontecendo? A doença acabou voltando. E um dos grandes problemas relacionados à questão da doença ter voltado, né? Até a gente faz a citação aqui de algumas dos sintomas, né, que o sarampo pode apresentar. Um dos grandes problemas foi realmente a falta das pessoas se vacinarem. E eu acho que vacina sempre é algo que acaba sendo cobrado no vestibular. A vacina, então, ela é a inoculação de antígenos atenuados e que vão, na verdade, fazer com que haja uma resposta imunológica e que o indivíduo vai responder produzindo anticorpos. Algumas vacinas há necessidade de reforço e isso ocorre por quê? Porque você vai ter que responder mais rapidamente quando tiver contato com o agente, que seria o agente infectante, o ser vivo que é o causador da doença, que é o causador da patologia. É muito interessante que a gente comente que muito da falta da vacinação
trouxe a doença de volta, né? E por que as pessoas não estão se vacinando mais, né? Exatamente, às vezes, porque a vacina deu muito certo. Então, a não visualização da doença, as pessoas não viam mais o sarampo, muita gente achou que o sarampo não existia mais. Então, não se pode abrir essa brecha no mundo globalizado como temos hoje. A vacina tem que continuar sendo dada e eu acho que vacina é uma grande dica. Então, estude como é que a vacina funciona, diferença de imunização passiva, de imunização ativa, que é o que acontece na diferença de soro, vacina, porque eu acredito que uma questão a respeito dessa análise pode estar na sua prova, tá bom? Além disso, algumas doenças relacionadas a desmatamento, ao homem entrando no mato, entrando com a cidade em alguns lugares, enfim, esse homem que ocupa espaços, muitas vezes tem a doença que antes era uma doença que era silvestre e acaba chegando muito próximo da gente, tá bom? Bom, é isso. Eu espero que você aproveite as dicas, que dê tudo certo, muita calma na hora das provas, ok? E bons estudos para vocês. Nos vemos aí numa outra oportunidade. Tchau!